de São Paulo, Chester, Evelyn de Lisboa, Constantina de Luanda, Orlando de São Paulo, Estela do Porto, Mari diretamente de Chapecó, Isaac do Rio, Giza de Cabo Frio no Rio também, Celestino de Angola, Keliana Lisboa, tô igual a Lilian aqui, né? Tô muito legal, tô gostando, gente. Mas que legal ver essa sala cheia, que legal ver muita gente nova também por aqui. É com muito prazer que eu te dou as boas-vindas ao nosso negócio, ao nosso projeto, que é tão lindo que eu já estou aqui há 3 anos e mais alguns meses caminhando com muita honra e orgulho. Faço parte dessa equipe de expansão global da Incruz International e hoje você vai poder ir ao básico comigo, mas do básico não só um básico, mas eu digo uma habilidade básica, mas que nunca, nunca você deixa de exercitá-la, de colocá-la em prática. O que eu vou te ensinar agora aqui, hoje, é também o que eu exerço diariamente, diariamente. Quem está pronto, coloca o número 7 no chat, por gentileza, para que eu comece aqui a partilhar o conteúdo com você. Maravilha, toda a gente, todo mundo pronto, todo mundo pronto. Muito bem. Então vamos aqui para trazer o conteúdo de hoje. Hoje eu fui convidada convidada pelos meus líderes por estar aqui partilhando o conteúdo com vocês. E já também fui já desafiada em trazer esse conteúdo de convite, que é uma habilidade básica. Você, ao iniciar esse negócio, tem que aprender a convidar. Maravilha! Lá no GoBoard Global, nossa plataforma de treinamento, tem vários conteúdos maravilhosos de como aprender a convidar. Mas hoje eu vim te trazer aqui uma abordagem mais simplificada, também aqui em alguns pontos, em alguns tópicos, eu também quero trazer essa abordagem para um convite, tanto para você que acabou de começar, quer deixar essa habilidade mais simples possível na tua cabeça, na tua mente, quanto também você que já está aqui há um tempo e talvez não consegue ser mais efetivo no seu convite ou ter postura em convidar. Então, hoje eu vou te ajudar a comunicar com o teu público-alvo, né? Aprender a convidar o seu público-alvo. Você sabe como encontrar o seu? Primeiro, tu já sabe qual é o público-alvo? Você já criou o início do início? O que que é? Para você achar o seu público-alvo, você tem que começar por uma das fases iniciais que está escrito no nosso livro GoPro, não é? Então, encontrar o público-alvo tem a ver também com a criação da sua lista, obviamente. Então, antes de começar o seu convite, aprender a exercitar, fazer seu convite, você tem que estar passando lá pela sua lista viva, com toda certeza. Para quem já leu o livro GoPro e quem ainda não leu, né? E você precisa ir lá ler. A lista viva é a base de tudo e ela é viva porque ela é constante. Você vai usá-la no decorrer da sua caminhada no seu negócio, né? E você vai estar constantemente atualizando ela, né? Como eu faço e fiz, inclusive, hoje fiz mais outras listas para o evento que vai ter sábado. No finalzinho você vai ouvir mais sobre esse evento, que amanhã vai chegar alguém por aqui pelo Porto, porque eu estou muito ansiosa. Quem vocês acham que é, hein? Mas começa pelo básico, lista viva. Mas dessa vez eu decidi trazer 5 passos, um convite em 5 passos de maneira simplificada, que hoje, quando eu treino os meus sócios, quando estão no início do meu negócio, eu treino eles a ponto deles terem na sua cabeça a ordem dos fatores. Não sei se você já veio de algum outro negócio, de alguma forma de abordagem de clientes, de alguma outra, enfim, de uma outra indústria, mas o que eu vou te ensinar aqui é, primeiramente, que um convite não tem a ver com um padrão de um texto, de um áudio pronto ou simplesmente um vídeo enviado aleatoriamente como um spam, mas sim o convite dentro dessa indústria do network marketing ou marketing de relacionamentos, já fala por si só, né? Então, já fala por si só, tem a ver com relacionamento. Por isso, tire da sua cabeça já que você vai criar um convite pronto para enviar em lista de transmissão. Não. Eu vou te ensinar 5 passos para você criar um convite mais simplificado na sua mente, criar uma fase desse convite. E quando você vê, já está automático. Lembrando, o que eu vou te ensinar aqui, eu já aplico desde o meu primeiro mês. Sim, desde o meu primeiro mês, só que agora é muito mais aperfeiçoado.
Então, por isso que acredito muito que o que vocês vão ouvir aqui vai servir para que vocês aprendam a fazer um convite com muita postura, com muita autoridade. Mari, mesmo sem eu ter resultados ainda, sim. Então, anota os próximos passos que vão vir nessa formação aqui. Maravilha, Leila? Maravilha. Já descobriram quem vai vir aqui para o Porto amanhã, né? Já está ali no chat já. Maravilha. Então, vamos lá. Primeira fase, já falei que você primeiro tem que ter o público-alvo, vocês vão descobrir dentro também da lista de vocês. Se vocês já criaram uma lista, o público-alvo que faz parte, que vai atrair, que você vai fazer a abordagem, seja eu digo público-alvo para clientes ou teu potencial, os teus potenciais empreendedores. Mas qual é o meu público-alvo, Mari? Você tem de gerar esse público-alvo. Normalmente são pessoas que amam viajar, pessoas que querem mudar de vida, pessoas que precisam empreender, pessoas que não sabem que podem viajar, mas que através da Increase vão saber agora que podem viajar mais econômico, né? Então, o teu público-alvo, graças a Deus, nossa empresa, ela abrange um público muito grande. E você vai perceber no decorrer do seu negócio. Mas o que eu quero falar sobre público-alvo é você já entender a postura que você deve ter para qualquer público acaba sendo o seu público-alvo, ok? Aquela pessoa vai se tornar a pessoa ideal para o convite que você vai fazer, ok? Então, vamos lá. Já aqui, primeira fase. Essas são fases para que você entenda, como eu disse, que o convite não é uma ordem perfeita, um texto perfeito. Mas eu vou te ensinar esses 5 passos, uma sequência, ou seja, é uma sequência, uma atrás da outra, uma fase atrás da outra, para que você introduza um convite perfeito, um convite que funciona e que principalmente é duplicável, tá? Então, o primeiro passo, quando eu vou fazer um convite, tanto para alguém que eu já conheço, quanto para alguém que eu não conheço, como contatos frios nas redes sociais, ou alguém na padaria, seja como for, eu começo com uma saudação ou uma chamada de atenção, que nesse caso, os exemplos que estão aqui, entre aspas, são exemplos que eu faço, que eu fiz e que eu faço para quando eu quero iniciar uma conversação. Lembrando, você não faz um convite como você fosse fazer um convite vendendo alguma coisa. Quem gosta de receber aquelas mensagens do nada da telefonia, de alguma empresa de telefônica que já querendo te vender, que é um texto pronto, tu já sabe, tu nem lê porque ele tá cansado, né? De ver tantas coisas por aí. Então, primeiro, o convite, ele inicia pelo relacionamento, né? Saudação com chamada de atenção. Olá, tudo bem? Tenho algo para partilhar contigo. Estás livre agora? Você chamou a atenção para o que você quer passar e saudou, porque você é uma pessoa educada, graças a Deus, né? Outro, oi, amigo ou amiga, brother, irmã, tu estás por aí, mana, né? Precisamos falar. A partir de qual horário fica melhor para você? Ou seja, você chamou a atenção para dar valor no que tu quer partilhar, que não é qualquer coisa, não é uma coisa qualquer. Então, essa é a primeira fase de um convite perfeito. Você saudar e chamar a atenção. Tás aí, tenho algo para partilhar contigo. Todos os meus 19 cadastros do meu primeiro mês, em novembro de 2020, foram feitos com essa mesma postura. Tás aí, tenho algo para partilhar contigo, seja por uma chamada, seja numa mensagem de texto, seja um áudio. Tás aí, Ana, tenho algo para partilhar contigo, mas me diz se tu está livre agora. Entende? Você aguardar a pessoa responder, porque é um relacionamento, graças a Deus, né? Então, entenderam? Captaram a mensagem? Vocês podem pegar e copiar e colar o que está ali? Podem, mas também podem criar como o texto natural de vocês de abordagem. Oi, Thais aí? Mas entenda que a primeira fase é chamada de atenção com saudação ou saudação com chamada de atenção. Entendido até aqui? Sim? Fase 1, simplificada. Você foi lá, chamou atenção e saudou. Fase 2, sempre segue uma pergunta interessante. Antes de tu dizer o porquê que escreveu para aquela pessoa, já jogando a informação assim, bum, tu nem sabe se a pessoa está num dia bom, tu nem sabe se está sendo um dia interessante, bacana para ela, mas antes de você falar o porquê que escreveu, faz uma pergunta interessante. O meu patrocinador, uma das pessoas mais expert nisso aqui, criar relacionamentos, faz uma pergunta interessante, né? Quando ele me cadastrou, quando eu iniciei no negócio, uma das perguntas interessantes que ele fez, que ele nem imaginava, apesar de eu ser só brasileira, né? Mas eu também sou natural do interior da Amazônia, eu sou da Amazônia.
Ele perguntou se eu gostava de açaí. Olha só, um exemplo de pergunta interessante. Só que aí ele pegou meu calcanhar de Aquiles. Eu acabei de tomar açaí, inclusive jantei açaí hoje. Mas não é um açaí como um sorvete, né? É um açaí como comida da Amazônia. Mas isso aqui é um outro assunto para a gente falar. Então, uma pergunta interessante para criar relacionamento, mas isso aqui foi uma segunda pergunta, não foi a primeira dele para mim, ok? Mas quais são as perguntas interessantes que eu faço numa primeira abordagem com alguém que eu já conheço e vou introduzir a minha conversa com ela, ou para alguém que eu não conheço? Oi, fulano, tudo bem? Ó, eu fiz a saudação, tá? Eu tenho algo para te partilhar. Ela, tô sim, Mari, tudo bem com você? Também tô bem, obrigada. Me diz uma coisa, como é que vai o trabalho? Vi que você começou a empreender, como é que está indo para você? Uma pergunta interessante no assunto que tu quer partilhar, ok? Você já monetiza a partir de casa ou através da internet, que é fazer dinheiro? Ou seja, você fazer uma pergunta interessante de algo que você percebeu que você tem algo em comum com aquela pessoa. E se for alguém, um amigo, um familiar, alguém do teu meio social, que você tem ainda mais intimidade, pergunta, olha, eu vi que você abriu, lembra que começaste a vender roupas na internet? Como é que tá indo para ti, Marila? Tá indo bem? Ou seja, essa é uma pergunta interessante. Você, antes de ser interesseiro, tem que ser uma pessoa interessante, entende? Então, pronto. Simples. Pergunta interessante. Essa é a fase 2 depois da saudação. Após você fazer isso, é importante que você também espere esse relacionamento com essa pessoa. Ela vai te responder, tá indo bem, não tá indo, olha, tá indo assim, tá indo assado. E você deixar sempre um elogio sincero. Elogio sincero não é cantada, não é dar em cima da pessoa, não é ser evasivo. Elogio sincero é você partilhar uma mensagem para aquela pessoa que ela se sinta elogiada, se sinta alguém especial e que seja realmente genuíno da tua parte, ok? Por exemplo, se você, como eu convidei uma das minhas primas, que foram uma das minhas primeiras 5, né? Falei, Ana, tu é uma pessoa muito determinada. Eu sei que sempre quando tu começa algo, tu gosta de dar o teu melhor. E tu merece muito, muita coisa boa. Então é por isso que eu pensei em ti, entende? Então, o elogio sincero é para tu anteceder aquela frase, eu pensei em ti, né? Antes de falar que tu pensou, tu elogia. Então, parabéns, eu vi os teus posts. Para alguém, por exemplo, que eu conheço na rede social, o elogio sincero, eu falo, parabéns, gostei do teu conteúdo X, aqui eu vi o teu post que você trabalha com isso. Muitos parabéns. Ou lembrei de você, pois é uma pessoa muito determinada. Então, o elogio sincero é muito simples para quem já tem, né, já essa cultura de elogiar as pessoas, mas quem não tem, você também vai se tornar o melhor ser humano quando aprender a elogiar o próximo, né? E vai ser muito bom, muito bom. E essa pessoa simplesmente vai, até se tiver alguma barreira entre você e ela, aquela barreira de, ai, não sei se eu quero responder esse fulano, né? Até se tiver essa barreira entre você e ela, você vai quebrar nesse momento, porque você gerou. Quem não gosta de um elogio? Eu amo ser elogiado. Eu gosto muito de receber elogio, né? Sobre o meu trabalho, sobre as minhas habilidades, sobre mim, sobre muita coisa, né? Então, toda gente gosta de receber um elogio, tá? E a fase 4 você vai informar. É a parte que você diz o porquê que você contactou, porquê que você tocou nesse assunto de trabalho, nesse assunto sobre o negócio, se já empreendeu ou não, se já é empreendedor em tal lugar. Por exemplo, uma pergunta comum que eu sempre faço quando eu comecei, inclusive quando eu abri o mercado de Angola, quando eu fechei outro sócio na Bélgica, sócios no Japão, eu fazia muito um elogio sincero, parabenizando a pessoa pelo Instagram dela, mas também eu fazia uma pergunta interessante, ou seja, já falei da sua ação, né? Pergunta interessante. Muitas das minhas perguntas interessantes são: você é empreendedor em tal lugar? Você é empreendedor em Angola? Você é empreendedor no Rio? Você é empreendedor aí no Japão? Você é empreendedor em Portugal? Já empreende no digital? Ou seja, eu já inicio a conversa também perguntando se ela é do meu meio, porque ela vai perceber que eu sou, por exemplo, né? Independente da resposta, você vai falar o porquê que você depois elogiou e a pessoa diz eu não sou, né? Aí você vai, olha, eu imaginei que era, até porque eu vi que o seu Instagram, o seu post é assim, então parabéns por isso. Lembrem que eu estou dando os dois exemplos aqui. Essas 5 fases encaixa tanto para convite de contatos quentes, são pessoas que você conhece, quanto para contatos frios ou mornos das redes sociais. Ok. Então, Mari, qual é o momento que eu falo a informação, sobre a informação? O momento que você falar sobre a informação é depois de ter interagido, ter dado o elogio sincero, como eu acabei de dizer, você vai falar, olha, eu te fiz essa pergunta, eu te contactei
Porque eu tenho um projeto que te permite trabalhar a partir de casa de qualquer lugar do mundo. É um aplicativo de viagem por assinatura, pode trabalhar como nômade digital, ganhar em dólar, viajar por menos, ou até ganhar por viajar. É uma plataforma semelhante a Uber, Netflix, Airbnb, ou seja, quando você vai aprender a falar da empresa. Talvez para muitos, inclusive para mim, no início, o que eu mais me barrava era nesse momento, o que falar da empresa, o que eu falar do projeto, o que falar e o que não falar, né? Então, se eu posso te dar uma dica, se você quer nesse momento gravar alguma coisa para você não esquecer, grava sobre o que falar da empresa, para que você não fale muito, para que também você também não fale só é um negócio, né? Também não fale pouco, mas fale o essencial para gerar curiosidade, para gerar interesse, para gerar desejo. Esse é o teu objetivo para fazer um convite com postura. Não é, por favor, vem conhecer meu negocinho. Não tem um negócio novo aí, vem conhecer, vem. Não, você tem que gerar desejo. Você tem que ser uma pessoa interessante, lembra? Para a pessoa se interessar em você, não interesseira. Então, a postura, o convite com postura está nesse momento aí, de você saber também informar, tá? Já deixar aquele gosto, como diz a minha mãe, aquele gostinho de quero mais, né? A pessoa te perguntar o que realmente é, me conta mais sobre isso, ok? Então, nesse momento aqui, eu te aconselho, ou pega algumas frases que eu deixei aqui para você, por exemplo, ou fala com o teu upline, teu patrocinador, teu líder, olha, o que que você falaria se alguém te perguntasse o que que é Incruises agora? O que é o teu projeto? Então, eu deixaria ali 2, 3, 4 frasezinhas gravadas, que nesse princípio tu pode até gravar num papel, pode gravar num post-it, pode deixar gravado num bloco de notas. É só o básico para tu gerar interesse, engajamento, gerar aquele enredo bonito no teu negócio. Mas depois vai ficar algo natural, como se alguém me pergunta, por exemplo, eu não estou olhando para a tela, mas eu posso falar tudo que está aqui na tela agora, né? Porque eu já sei o que é o meu negócio e eu sei como gerar desejo sobre ele, ok? Então é o que você falaria mais da empresa. Se a pessoa fala, olha, interessante, me fala mais sobre isso. E aí tu chega onde tu quer chegar, no ápice, né? Do processo, que é a frase de fechamento do convite, frase de fechamento do convite. Alguma vez você já ouviu falar que o fechamento de um cliente e um sócio está no convite? Já ouviste falar em algum lugar? O fechamento de um cliente ou um sócio está na forma como tu faz o convite. Eu aprendi isso desde o meu primeiro mês também. E também fala num livro sagrado aí, que é a Bíblia, né, do Network Marketing. Então, a frase de fecho é essa. Depois que a pessoa diz, interessante, Marila, Pedro, Letícia, João, interessante, me conta mais sobre isso. Ou, mas como assim um aplicativo? Me fala aí. Você joga essa frase que está lá no GoPro, que ele te ensina e eu uso até hoje. Essa é a frase da postura, essa é a frase da elegância, do empresário, da pessoa que se valoriza. Você usa isso aqui até se você quiser garantir um namorado, um marido. Até se você realmente você quer dar valor a si mesmo, essa frase funciona para qualquer empresário, empreendedor, pessoa de valor que quer comunicar, que quer vender uma ideia, que quer vender a si próprio, né? Se eu te der a oportunidade, tu terias interesse? Mari, mas como assim se eu te der a oportunidade? Você vai convidar para quê? Se eu te der a oportunidade para assistir uma apresentação amanhã, X horas, com o Antônio, com a Alba, com o Rodrigo Mileu, com o João Reis, com quem? O líder que vai apresentar naquele dia, né? Ou você, se você já apresenta. Se eu te der a oportunidade de estar numa reunião amanhã, a partir das X horas, você teria interesse de ter uma vaga? Ou, se eu te der acesso a assistir um vídeo bem simples, de 10 minutos, de 20 minutos, para compreender sobre esse projeto, você teria interesse? Ou melhor, se eu te der a oportunidade de estar sábado, às 5:30 da tarde, no horário de Portugal, num evento presencial com um dos maiores líderes da América, dos Estados Unidos, da África, um líder mundial, o cara que posicionou o negócio em língua portuguesa, que se chama Antônio Araque, que vai estar presencialmente no Porto, dia 13, 5:30 da tarde, no Hotel Cristal. Tu terias interesse de ter uma mentoria ao vivo, que tu pagaria muito dinheiro, eu tenho uma entrada para você. Tu terias interesse? Olha só que postura. Até eu quero me cadastrar com você agora, se você falar isso para mim.
né? Então, essa frase é a frase do valor, de gerar valor. Gente, eu fico muito animada de falar isso. Não sei se vocês sentem aí, meninas, mas é uma frase que gera valor. E o quanto quanto mais você fala, mais você tem crença pessoal do negócio que você tem. Mais você tem postura. E qualquer pessoa que faça dê uma resposta mais ou menos ou meia boca para ti, não é para você, tá tudo bem. Então, um abraço, um beijo. Tem alguém que você deseja que eu dê essa prenda, esse presente desse ingresso? Você quer presentear alguém? Se sim, me avisa que eu vou deixar reservado, né? Mas se não é para você, maravilha. Um abraço, querido ou querida, né? Então, essa frase é uma frase que realmente te dá valor e você vai saber o que você tem. Mari, se eu fosse convidar o meu primo, que é mais velho que eu, a minha tia, o meu pai, eu falo assim também. Com as pessoas que eu sinto que têm um número de liderança acima do meu, né? São pessoas que possivelmente no meu íntimo, porque tudo é uma questão de energia, liderança, né? Já fala ali John Maxwell, né? Se você sente que aquela pessoa tem uma liderança, mas você tem medo até de convidar aquela pessoa, convida na mesma. Bate o pé e faz isso aqui com postura, né? Sem ser arrogante, mas fala: se eu te der a oportunidade, fulano, pai, mãe, se eu lhe der a oportunidade de assistir um vídeo, a senhora teria interesse? Olha, eu fiz isso, gente. Tia, é o seguinte, se eu lhe der a oportunidade de assistir esse vídeo, a senhora teria interesse para entender melhor, para compreender 10 minutos com aquele empresário João Reis português, a senhora vai ter, enfim, a senhora pagaria muito dinheiro por isso. A senhora teria interesse de entrar nessa reunião amanhã, tia? Eu fiz isso nos meus 3 primeiros dias e fiz os meus 5 em 3 dias. Os meus primeiros 5 virei time líder em 3 dias na Cruzes. Graças a essa estrutura de convite, ok? Que agora está ainda mais aperfeiçoada, tá? Então, a Ana Paula perguntou o slide 4, Mari, né? O 4 foi aqui a informação e o 5 é a pergunta de fechamento. Maravilha, né? Então, gente, o que eu queria passar para vocês sobre essa ideia do convite é que vocês tirem essa parede, esse muro alto, que parece ser algo de 10 cabeças. O convite é algo natural. Sinta como uma conversação, uma partilha. O bom vendedor é aquele que domina a arte da comunicação. Eu sei que para muitos, como para mim, comunicar, me expor é uma dificuldade. Porque há 3 anos atrás eu era uma pessoa muito mais. Não é tímida, mas eu era mais reservada, logo eu tinha dificuldade de comunicar. E por isso o que eu estou falando aqui para vocês foi uma questão de prática. Mas naquele princípio eu criei coragem, eu me tremia por dentro para fazer alguns convites, mas eu decidi colocar em ação, ok? Então, como ainda temos aqui 32 minutos de formação, eu vou dar um extra para vocês. Qual é esse extra para vocês? O que eu acabei de falar, ele se encaixa perfeitamente tanto para um convite de pessoa que você já conhece, da sua lista quente, quanto de pessoa que você não conhece, que você vai interagir, vai gerar interesse nas redes sociais e afins. E ontem eu partilhei uma formação com a minha equipe do Brasil sobre storytelling, sobre a arte de comunicar e escrever, né, nas redes sociais ou nos stories. E eu quero muito que vocês elevem a faixia, né, elevem a qualidade de vocês nas redes sociais, que essa equipe de língua portuguesa seja uma equipe de exemplo a todo mundo aí afora e que a gente tenha postura em fazer os convites. Por isso, eu tenho um slide de 5, tenho aqui um PDF de 5 slides que eu vou agregar com vocês. Posso? Vocês querem ter mais esse conteúdo? Querem ter mais esse conteúdo? Para que vocês aprendam a engajar, gerar um enredo legal nas redes sociais, nos vossos stories. Principalmente para fazer um convite. Você que acabou de iniciar e não sabe como comunicar isso nas redes sociais, por onde começar a falar com o teu público que está lá, mesmo que seja 100 pessoas que tu segue ou que te segue, né? Quando também você que já está aqui um ano até agora não aprendeu a fazer isso, porque talvez não se interessou tanto pelas redes sociais, né? Maravilha, gente. Então, bora lá. Bora lá, porque ainda falta aqui mais uns 20 minutinhos de formação, tá? Então, vamos lá ao bônus de hoje, que quem teve ontem na formação comigo vai ter aqui mais um cheirinho do que foi ontem, tá? Então, deixa eu aqui partilhar a tela. Maravilha.
E para agregar ainda mais, estávamos a falar de convite. O que eu vou falar agora aqui também tem a ver com comunicação. Storytelling, que está aqui em inglês, né? A arte da escrita, a arte da partilha, da comunicação, de criar um enredo, de criar realmente um conteúdo, gerar uma informação para que chame a atenção daquela pessoa. Quantas vezes você já tentou fazer um convite na rede social, mas parece muito com uma venda amadora? Você já se sentiu assim? Porque eu também já fiz uma venda amadora antes nas redes sociais. Mas as pessoas que realmente vendem nas redes sociais são aquelas que fazem isto, que é ter a capacidade de transmitir um conteúdo por meio de um enredo elaborado e de narrativa envolvente, usando palavras e recursos audiovisuais. Você pode não ter muitos seguidores, você pode não ter um Instagram bombado, não ser expert de Facebook, nem Instagram, nem TikTok, nem nada, mas se você domina a arte de comunicar, se você fala já bem, ou se já sabe ou não, se você não fala também, por exemplo, eu sou muito melhor em escrever do que hoje falar. Talvez acho que hoje eu sou já equiparada, mas antes eu preferia muito mais, eu me expressava melhor escrevendo do que falando ou gravando um vídeo, né? Mas como eu entendi que as redes sociais funcionam de um jeito agora, e as pessoas que mais vendem nas redes sociais, esses mentores, formadores, vendedores de curso, nananã, que aprenderam a criar enredos de qualidade. É isso aqui, a única diferença de você para essa pessoa é que ela aprendeu a fazer e criar enredos de qualidade, tá? Então aprenda a usar as suas ferramentas das redes sociais, e não importa mesmo o número de seguidores que você tem, para você fazer com que esse enredo, essas pessoas te acompanhem. Por que que no Brasil, por exemplo, as pessoas são malucas por novelas? Por que que a tua avó, a tua mãe, ou de repente até tu, cresceu na frente da televisão? Claro, primeiro que era o primeiro meio de comunicação que a gente tinha, né? Mas os autores da novela criaram um enredo tão viciante que você quer estar lá, não é? Então aprende a fazer isso. Graças a Deus, tu não precisa mais de uma faculdade para aprender isso, porque tem internet aqui. Agora eu estou aqui para te ajudar, te dar um spoiler de como fazer isso. Criar um enredo interessante. Então aprenda a gerar prospectos interessantes em interessados, perdão, interessados em você, no seu negócio, no seu evento, na sua reunião especial. Ou seja, aprender a fazer convites lá sem fazer o convite. Mari, como assim? Sim, gerar desejo é fazer assim. Antes de tu se oferecer, a pessoa já te quer. Aham, né? Nós mulheres temos esse dom muitas vezes, né? A gente, para conquistar um homem, essa é a nossa arte. A gente não tem que ser oferecida. A gente tem que ser uma mulher desejável, interessante, para que ele lá venha e fale, olha, vamos ali jantar? Não é? Então, faz isso com o teu negócio. Vamos ser homens e mulheres, ok? Profissionais, profissionais. Então, o objetivo de gerar esse enredo é que as pessoas se interessem em te acompanhar primeiramente, não dizer interesse pessoal, mas o interesse de acompanhar você, porque as pessoas também querem ver quem é você além só do empresário, né? O empresário é um complemento, é um conjunto. Você ganha dinheiro, mas você tem um estilo de vida. Você tem um estilo que passa isso a outras pessoas, né? Por que que eu sigo o Antônio? Por que que eu sigo a Alba? Por que que eu sigo o Martinez? Por que que eu sigo o João Reis? Por que que eu sigo pessoas no sentido de seguir, não é seguir nas redes sociais, mas seguir como são pessoas que eu me vejo nelas também, que eu me inspiro nelas. Porque o enredo delas me atrai. O enredo das pessoas, quem elas são, né? Do que as pessoas, do resultado delas na empresa principalmente, mas também o conteúdo delas, né? Por exemplo, João é surfista, é um bom mentor, ele partilha sobre gatos de vez em quando e animais, coisas que eu gosto também. Por exemplo, a Alba, a mesma coisa, gosta muito de poder ir jantar num lugar bom, ela também cuida muito bem dela, ela partilha sobre coisas interessantes, imagens e boas fotos. Ou seja, você também acompanha o enredo que aquela pessoa está partilhando. Martinez, hoje, se vocês forem ver o story dele, ele postou que ele estava mais cedo jogando aquele esporte, golfe, com o CEO, então não é qualquer pessoa, né? Jogar um golfe, mas foi jogar, mostrou o golfe dele, depois mostrou uma parte do evento que teve hoje no Dubai, e agora ele está jantando com a mãe dele.
e mais um outro sócio. Então, ele também cria o enredo dele da maneira dele, com 3 stories só, né? Mas ele mostrou também o pessoal dele, mostra muito a mãe, mostra há pouco tempo, criou uma live mostrando a casa nova dele de Miami, que até eu assisti todinha a live para ver a casa dele, porque também quis muito ver isso, porque eu vi, celebro com ele as conquistas dele também, porque um dia eu também vou estar celebrando as minhas conquistas, porque ele é um exemplo também para mim, né? Então, o teu enredo interessa sim. Então, é importante você criar esse enredo para as pessoas saberem que você é XPTO coisa, você tem que fazer com que elas saibam disso, né? É óbvio. Então, não precisa se expor 100%, como eu também não me exponho 100% nas minhas redes sociais, minha vida pessoal, por exemplo, mas eu partilho uma parte das minhas conquistas. Como agora, a minha família está aqui em Portugal, vindo me visitar, né? Passaram o Natal, não mostrei algumas coisas, depois fiquei uma semana off das redes sociais, né? E voltei agora, semana passada, né? Então, vamos lá. Então, você cria esse enredo como? Hoje eu vou focar em stories. Stories ou as histórias do Instagram, do teu WhatsApp, do Facebook, o TikTok eu acho que também tem, né? Não sei, enfim, não lembro agora. Até quase, o próprio YouTube está quase fazendo já isso, é questão de stories agora. Então, vamos praticar em 9 passos. Esses 9 passos é como se você fosse criar uma sequência de gerar stories, né? Claro, que são vídeos. Alguém que não sabe o que é um story, né? Se você vier, por exemplo, no Instagram, você lá em cima vai ver o perfil de algumas pessoas do que postaram hoje, nas suas últimas 24 horas, né? Então, eu vou te ajudar aqui a praticar, e não vou mostrar agora aqui eu fazendo para você, mas eu vou mostrar aqui alguns passos, deixa eu ver se está aqui, tá? Deixei só até o sexto, o oitavo eu não meti e nem o nono, mas eu vou falar aqui para ti, tá? Então, fiz um checklist para você aprender a criar um enredo. Mesmo você não sendo um autor, um escritor, seja o que for, você vai poder criar um enredo de alta qualidade, tá? Então, deixa eu ver aqui, maravilha. Primeiro, olha só, como vai ter uma semelhança com o convite que eu acabei de te dar um acesso, a te dar um treinamento de convite. E o enredo de criar um story de qualidade é você também poder gerar essa sequência aqui, um checklist, né? Então, eu vou dar um exemplo, Mari. Eu ainda não entendi o que é um storytelling. Antes de eu começar a falar essas fases, lembrei, eu vou te mostrar, tá? Me permitam aqui mostrar para vocês. Deixa eu só me colocar como anfitriã de novo aqui no meu celular, que eu vou mostrar 2 exemplos. Inclusive, tem uma aqui, uma sócia minha que entrou essa semana, mês passado, e ela está treinando storytelling. Eu vou mostrar ela e vou mostrar o meu storytelling de hoje. Mas se vocês forem lá no meu perfil, por exemplo, vocês vão ver um destaque que eu deixei lá, tá? Mas deixa eu só entrar rapidinho, só para mostrar para vocês, para quem tá zerado em saber o que que é um storytelling, tá? Eu vou mostrar uma sequência. Agora sim, deixa eu só me meter como anfitriã. Me digam aqui se vocês estão comigo aqui no chat, eu tô sozinha, me conta aqui. Quem tá aqui comigo? Quem tá gostando também? Participante, aqui de novo. Maravilha. O Mário disse que sim, a Ana Paula também. Quem mais? Constantina também, Celestino, Carlos, Orlando, Mariene. Maravilha, gente. Agora sim, consigo me partilhar com a anfitriã. Muito bem. Deixa eu ver aqui se está aqui. Agora eu vou partilhar com vocês o meu Instagram e vou mostrar um exemplo de storytelling. Uma sequência de storytelling com o intuito também de gerar um convite, de gerar interesse, de alguém clicar em um link para ir para o meu WhatsApp, para escreverem no meu direct, para falarem comigo, né? Ou dizerem que querem uma vaga no que eu quero oferecer. Então, bora lá. Deixa eu ver se vai aparecer aqui. Toda a gente está vendo a minha tela partilhada. Sim? Sim? Sensacional, Leila. Maravilha, que bom. Então, eu vou aqui mostrar uma sequência aqui dos meus destaques, olha, aqui de baixo. Que eu tenho aqui um comércio aqui que é um destaque que eu tenho da minha história, para quem quer ver, né? E aí eu tenho uma aqui que eu vou mostrar a partir daqui, uma sequência para vocês. Um storytelling é você aprender a contar uma história, uma sequência, partilhar uma ideia e se expressar contando uma sequência em vários stories.
sem precisar. Mário, mas eu nem quero aparecer, nem gosto de falar. Eu também não gosto de falar no story, sabia? E aí eu pego mais imagens e jogo textos. Criam esse enredo. O que eu acabei de te mostrar em 9 passos, que está lá escrito, eu criei num bloco de notas e depois joguei ele numa sequência dentro da rede social, né? Então, por exemplo, eu fiz esse daqui, acho que foi em novembro de 2020, 2023. Eu comemorei todo dia 7 de novembro, eu comemoro mais um ano na Incruzes. E nesse dia eu estava tão nostálgica, eu vou falar, vou fazer aqui um story, uma sequência, eu chamo de sequência, né? Então, eu meti ali uma foto, para quem me segue desde essa época, que já é meu sócio, vai conhecer essa parede ali. Esse era meu primeiro dia trabalhando com o João ali, e eu tinha essa foto na minha base aqui de memória, né? E eu coloquei aqui, hoje comemoro mais um ano desta foto. Só joguei, lancei do nada. Meu primeiro story foi esse. Comemoro mais um ano dessa foto. E no próximo eu ponho, de novo, mais um ano desse momento aqui também. Isso aqui é uma foto minha, na verdade, uma foto que eu tirei da minha primeira história que eu escrevi. Então, se você aqui é novo no negócio e foi incentivado a contar a história, faça a tua história, porque olha ali o meu textão que eu montei a minha história, passado, dor, solução e visão, né? Então, começo ainda a criar meu enredo, né? E eu falando mais um ano desse início, eu e meus sonhos e um telemóvel. Comecei assim, eu criei esse enredo. Olha, se você prestar atenção, o que estava escrito ali, não dá para ver, né? Ou dá? Não dá para ver o que estava escrito. Aquela folha era uma folha falando do primeiro treinamento que eu assisti do Antônio. Né? Antônio Araque estava ali escrito. Então, olha, comemoro mais um ano que eu saí disto, imigrante, contando dias para esperar sexta-feira, né? Ou seja, eu deixei esse enredo ali, eu introduzi, porque eu queria falar da comemoração de um ano, o quanto era especial que eu estava vivendo agora. Mas eu criei esse enredo porque muita gente pode até dizer que você acha que as pessoas te conhecem, mas as pessoas não te conhecem, não sabem o que estás a passar, né? Então, eu contando aqui a introdução de como foi para mim difícil, que eu contava sempre a sexta-feira chegar, né? Eu tinha aqui uma foto minha que eu mandei para alguém, estava aqui na minha base do meu WhatsApp, do meu celular, que eu mandei para alguém chorando, com certeza que eu chorava muito naquela época, vivendo aqui em Portugal, né? E aqui mais outra também que eu mandava para minhas primas chorando, em que era comum achar uma foto dessa na minha galeria, sozinha em um país novo, trabalhando num subemprego, tentando dar certo em algo, ficando doente longe da minha família. Ou seja, isso era uma foto minha, realmente eu passei mal, vivendo aqui em Portugal nessa época. Então, eu criei um enredo aqui, contando. Olha, a minha saga aqui do meu mestrado, eu trabalhando com chuva e sol aqui em Portugal. E na época eu não me tinha dinheiro, foi que eu introduzi, eu estava contando a minha história num enredo, numa sequência, né? Então, na época, eu ambicionava novos voos, porém me faltava o quê? Dinheiro, tempo, autoestima e rede de apoio. E às vezes até coragem. Eu falei aqui que eu olhava meu progresso lá fora, ficava sonhando, outros dias eu agradecia, mas uma coisa eu era certa, eu estava muito mal, mas eu era uma pessoa inconformada. Eu via as pessoas viajando, eu contei um enredo, gente. Interessante, vocês depois vão ver lá. Um dia eu serei livre, poderei contar lá fora o tempo e a hora que eu quisesse, e sem dar satisfação para ninguém, terei uma casa, sem precisar voltar para o meu país. Cada um tem uma história de impacto. A minha história não é melhor que a sua. Eu só aprendi a contar ela com louvor. Eu aprendi a gerar um enredo para a minha história e dar valor nela. E você precisa dar valor na sua história. Não leve essa habilidade, que história de poder é uma habilidade, que você tem que aprender exercitando ela, porque sucesso é treinável, hein? Então, e aí eu começo a partilhar algumas conquistas, aí até que começou a minha colheita, comecei a passar pelo processo, ou seja, criei um storytelling aqui contando bastante coisa, que no final desse dia em específico, eu convidei algumas pessoas para clicar no link, tá? Então depois com calma vocês podem ver melhor lá, tá? Mas o intuito eu queria mostrar para vocês aqui sobre o que é realmente o storytelling, a sequência, né? Então, hoje eu tive uma outra sócia minha também, que partilhou uma sequência para convidar para o evento de sábado. Inclusive, gerou uma enquete perguntando, né, de onde você está acompanhando, de onde que você veio, ou qual é o público que está ali, tá? Então, vou voltar aqui a tela para vocês para a gente falar mais dessa sequência, porque tem uma lógica, tem uma sequência. E eu vou deixar aqui o oitavo e o nono, vou falar, mas até o sexto
Na verdade, tenho só, faltou 7, 8 e 9, né? Mas eu vou deixar aqui para vocês o 1, 2, 3, 4, 5 e o 6, que é a sequência e a ordem que eu vou te ensinar, que eu vou te instruir a criar esse storytelling, criar esse enredo. Primeiro faça igual como está aqui, faça um bloco de notas, ok? Não vá para o Instagram do nada querendo fazer as coisas, ok? Fazer de qualquer jeito. Vá para o Instagram ou quando você for postar com tudo prontinho, só para você pegar uma imagem e jogar um texto em cima, ou um vídeo e jogar um texto em cima. Lembrando, o enredo é criado muito pelo visual e pelo que está ali partilhando. Escrito, ou um áudio de fundo, ou você falando, mas o ideal, para você que não quer aparecer, cria esse enredo com uma imagem, com um vídeo e textos em cima. E o primeiro seria gere curiosidade, né? Por exemplo, essa minha sócia hoje partilhou no Instagram dela, gente, eu estou tão cansada. Primeiro vídeo, primeira imagem dela foi isso. Estou tão cansada, gente. Estou tão cansada. Do nada, deixou lá. E quantas vezes você viu alguém fazer isso? Que às vezes parece marketing de. Chamo isso uma estratégia de marketing apelativo, né? Mas para alguns, quando tem intenção positiva, vale a pena. Você primeiro chama atenção para aquela pessoa. O que que essa menina vai falar? Cansada do quê? Pelo amor de Deus, o que aconteceu com ela, né? Então, primeiro, gere curiosidade, deixe lá. Gente, tenho algo para compartilhar com vocês hoje. Olha, hoje estou tão cansada. Tem uma sócia minha, que é a diretora Amanda Dias, aqui também de Portugal, também fez isso uma vez, falando do nada do dedinho dela que ela tinha batido. Começou a falar, pegou uma foto do dedo dela, tirou assim. Eu não lembro o que a Amanda disse também, mas ela pegou, começou o storytelling dela falando do dedo que ela tinha batido, né? E depois ela começou a falar do que ela queria falar, trazendo o enredo para esse dedo batido, desse dedo batido, né? Mas vamos dizer que você começou agora no negócio, nunca criou um storytelling, ou você já está no negócio, mas nunca criou um storytelling, nunca criou uma sequência intencional para as suas redes sociais. Então, primeiro, comece gerando uma curiosidade. Um primeiro story que deixe lá um gostinho de quero mais para que a pessoa continue, não pulando teus stories, mas querendo ver o próximo para saber o que que tá, né? Segundo, introduza a sua história, ou o início do seu enredo, do que você quer introduzir. Por exemplo, essa minha sócia de hoje que está em treinamento comigo, foi lá e postou, estou tão cansada. E no dia seguinte fala assim, hoje foi um dia difícil para mim, não, ela começou a falar que foi um dia cansativo para ela, que realmente foi, né? E ela já põe no próximo, introduz a história dela, falando, não sei se vocês, a maioria que me acompanha realmente conhece a minha história, ela falou isso, conhece realmente a minha história, mas hoje eu quero introduzir algumas coisas para vocês, conversar com vocês. É um enredo, uma comunicação, deixar as pessoas se sentirem íntimos, mesmo não sendo, mas se elas se sentirem íntimas. Esse é o dom dos maiores influenciadores das redes sociais, até aqueles que falam besteira, gente que não tem qualquer conteúdo, mas te mantém lá querendo assistir o cara. Ou a digital influencer X, que tem a vida X, né? Porque ela criou um enredo da vida dela. Você, como empresário, tem que aprender também fazer isso, tá? Então, gere curiosidade, introduz a história. E depois disso, o que é que ela falou? Ela começou a falar, eu sou natural, porque ela também é paraense igual eu, sou natural da Amazônia, sou mãe. Ela falou que ela contando a história no textinho. Ela também fez o que eu disse, escreveu no bloco de notas essa introdução de vários textinhos com imagens embaixo, né? E as imagens ela acrescentou lá na hora. E no terceiro story, também continue o enredo da tua história, introduzindo os pontos do que você quer falar para poder. Se o teu objetivo de hoje é gerar esse storytelling para convidar alguém para um evento como vai ter sábado, ou para convidar alguém a clicar no link do teu WhatsApp, ou escrever para ti que quer saber mais do teu negócio, pode seguir essa mesma sequência. Então, primeiro, gere curiosidade. Segundo, introduza a sua história. Terceiro, continue o enredo da história, pelo menos 2 ou 3 stories ainda falando da história, introduzindo-te, ok? Quarto, interaja com seu público através de enquetes, caixa de perguntas ou links interativos. Mário, eu ainda não sei fazer isso. Tira a print disso e você vai descobrir, pede para o teu mentor, vai lá no GoBody Global, tem informações de redes sociais também, para você saber como colocar uma enquete, uma caixinha de perguntas. Pede para o teu sobrinho, para o teu filho, certeza que ele sabe fazer isso. Como colocar uma caixinha de pergunta, uma enquete, põe teu filho, teu sobrinho para trabalhar para ti, tá? Então, interaja com seu público, ou seja, o quarto story deve ser um story perguntando, gerando uma interação. Vocês já se sentiram igual eu? Você já passou por esse momento ou está passando por isso?
Aí tu põe lá uma caixinha de interativa, né? Sim, não, ou sim, eu já passei por isso, eu te entendo, né? Você interagir, você deixa lá para interagir com a pessoa. E no quinto, deixa lá, no caso, uma imagem destacada só com a enquete, né? Dá atenção para a enquete, para as pessoas conseguirem parar naquele story e ainda votar. E aí você vai conseguindo ver quem são as pessoas mais interessadas no que você tem a falar, você vai conseguir acompanhar de lá, né? E no sexto, crie uma conexão com a sua realidade profissional anterior com o que fazes agora, né? Ou, por exemplo, antes a minha vida era X, como eu acabei de contar para vocês, porém, eu, há tanto tempo, um mês, um ano, 6 meses, 3 meses, que é o tempo que você está aqui, conheci um projeto você conta a sua história. Lembra que a história está em 4 fases? Não? Não sabe como é que conta história? Passado, dor, visão e solução, né? Então, aqui já na solução é onde tu vai encontrar no tópico do sexto, onde você vai falar. Então, há um ano atrás, 2 meses atrás, eu conheci um empresário que me partilhou sobre um projeto me falou que eu poderia trabalhar de qualquer lugar do mundo. Tente usar frases que não sejam muito já comuns para todos, mas sim frases que você põe a sua identidade também, né? Então, conheci um projeto inovador que eu podia, assim, trabalhar com o digital, ser um nômade digital, empreender a partir de casa, conseguir, de alguma maneira, construir um rendimento extra, que eu possa, daqui a um tempo, sair desse trabalho porque é o que mais me esgota, um exemplo, né? Então, esse sexto, você transformou já a informação que tu quer introduzir. E aí, depois pode deixar, de repente, no oitavo, no sétimo, no oitavo, no nono, mais uma interação, né? Para aproveitar, vou te ensinar agora, para aproveitar como saber se o público que te segue, existe alguém de Portugal, por exemplo, que pode estar vindo para o evento no sábado e você ter tempo de convidá-lo. Deixa em uma das enquetes interativas a pergunta de onde é que a pessoa está lendo o teu story agora. Por exemplo, assim, no sétimo story eu colocaria, é, por acaso, já que vocês estão aqui conversando e lendo e eu estou me abrindo com vocês, me contem onde vocês estão agora. Põe lá, Porto, Lisboa. Aí põe a tua cidade também para saber quantas pessoas da tua cidade. De repente, Madrid, né? Ah, Rio de Janeiro. Tô em Curitiba, né? Tô aqui em Luanda. Põe lá também. A enquete são várias opções. Então, tu vai colocar a opção que tu quer saber, que é a do Porto, já que vai ter um evento. Mas tu põe outras também, para tu já ir vendo quem tá ali acompanhando e não é daqui, por exemplo, tá? Tá, então o oitavo já seria. Deixa eu já ver aqui que eu tinha também anotado. O oitavo, ok. E o oitavo você vai falar o porquê também que você perguntou da onde essas pessoas são. Mas a ideia é, quando você deixa uma enquete, deixa um tempinho, não lança tudo lá. Você pode preparar todo o teu checklist de stories, mas quando tu for lançar as enquetes, que é para dar tempo de interagirem, deixa 1 horinha, 10 minutos, 20 minutos lá e depois tu segue essa sequência final. Só quando você deixa alguma interação, deixa um tempinho lá as pessoas interagindo, depois mais tarde você volta com as publicações, ok? Então, lá no sétimo, no oitavo, você faz já explica o porquê agora você perguntou. Primeiro você introduziu essa conversa e depois porque você perguntou. Lembra agora que eu acabei de te ensinar sobre um convite? Que uma das fases, a fase 4 ou 5, né? A fase 4 era a informação, né? Nesse caso aqui você vai falar o porquê você falou mais sobre isso, falou mais de negócios e também perguntou se alguém estava passando por esse momento. Porque aí você fala, né? E já que vocês estão aqui me acompanhando, interagindo comigo, eu tenho uma prenda, um presente para vocês. Que nesse sábado, dia 13, vai ter um evento presencial de empresarial, presencialmente no Porto, para empreendedores que queiram estar trabalhando a partir de casa, no digital, viajar para coisas que você quer introduzir sobre a Inclusive. Lá em algumas frases, né? E no oitavo e no nono, você já deixa o ultimato, né? Quando você quer interagir para as pessoas sentirem se realmente é para ela. O oitavo eu sempre coloco, quando eu quero comunicar e fazer um convite, eu faço a pessoa fazer a pergunta para ela mesma se é para ela ou não o que eu tenho para oferecer. Por exemplo, lá no oitavo eu já colocaria assim: para quem é esse evento? Para quem tipo de perfil é esse evento? Será se é para você, né? Ou seja, para quem é esse evento? Eu coloco lá para pessoas que precisam estar aprendendo a trabalhar de qualquer lugar do mundo, para pessoas que queiram viajar mais, para pessoas que não saibam vender, mas queiram aprender, para pessoas que não sabem de marketing, ou seja, você faz a pessoa ler várias coisas e pensar,
É para mim, então. Eu também não sei vender, mas eu quero estar empreendendo, trabalhar para mim. É para mim também, quero começar a viajar mais, eu quero fazer parte de uma comunidade de pessoas viajantes, pessoas interessantes, né? Então você também deixa isso lá para ela mesma ler a pergunta e você está respondendo já a pergunta dela. Ela vai analisar e vai dizer, é para mim, né? E por último, a chamada de ação com a pergunta de fecho, né? Só que nesse caso, né, se eu te der a oportunidade, mas assim, olha, a todos vocês que tiverem interesse de garantir a sua vaga, eu tenho algumas vagas, eu tenho poucas, não precisa falar, vagas limitadas, né, que já está bem pejorativo, mas você pode falar, eu tenho poucas vagas, ou eu tenho, o evento já está quase esgotado, né, que realmente é verdade, e aí você deixa lá e fala assim, quem quiser garantir a sua vaga, deixa aqui por exemplo, deixa o teu link do WhatsApp, pode deixar uma caixinha de perguntas ou vote aqui, ou escreva aqui embaixo para mim. Aí sim você gerou uma chamada de ação. Não foi mais amador, porque você de repente põe lá uma imagem de um cruzeiro e depois diz quem tiver interesse me chama eu aí, me chama aí, escreve para mim. Gente, isso é amadorismo. Foca em melhorar o teu enredo, a tua comunicação. Primeiro é gerar desejo, depois fazer o que você tem que fazer, não é mesmo? Foi isso que a gente conversou, né? Você começar a ser uma pessoa que se valoriza e você tem que fazer isso com o seu negócio também, ok? Então, gente, espero mesmo que tenha agregado a todos vocês, porque eu quis que fosse algo mais simplificado e nesse final eu quis também passar esse incentivo para você se aperfeiçoar nas redes sociais. Hoje as redes sociais são o portal, o seu currículo, seu portal de boas-vindas. Maria, eu não tenho rede social muito grande, mas não importa se você tem 100 seguidores, se você tem lá um perfil organizado, uma boa foto organizada, você já vai ter uma outra recepção daquela pessoa que vai estar ali te vendo, né? Então lembra, esse enredo, esse storytelling converte muito para a pessoa. Mari, tu faz isso só agora porque tu tem mais de 10 mil seguidores. Não, tem sócios meus que têm 200, 300 pessoas que seguem, né? Mas fazem esse enredo bonitinho, com imagens legais, organizadas, aprenderam. Lembrando que sucesso é treinável. Isso aqui, eu também não comecei sabendo tudo. Eu li alguns cursos, eu acompanhei outras pessoas que faziam isso com excelência, e comecei a perceber que eu precisava me aperfeiçoar nisso. E por isso, eu hoje sinto que eu tenho mais já muita facilidade em fazer isso. Se alguém me sentar do lado e me perguntar como é que faz, eu ensino como eu falei agora. Mas tudo isso foi um processo, foi treinável. Então entenda que você pode também, tá? E ponha isso como uma prioridade. Se eu posso te dar uma dica, crie o teu quadro dos sonhos, porque hoje eu fui imprimir que desde o dia primeiro eu já fiz a minha lista toda dos planos para 2024. O meu quadro dos sonhos também tinha todas as imagens, eu tenho uma aplicação de quadro dos sonhos no celular. Sempre quando eu quero eu olho e revejo, mas hoje eu fui imprimir as minhas folhas dos meus quadros dos sonhos. E para finalizar essa formação, eu vou mostrar só um leve spoiler para vocês de algumas, por exemplo, eu imprimi algumas fotos e bandeiras de países que, claro, eu vou passar rapidinho, 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 que eu não vou mostrar todas para vocês, né? Bandeira de países, por exemplo, que eu vou deixar cortar lá bonitinho, vou organizar meu painel, meu quadro dos sonhos, né? Então, minhas viagens também, tem algumas viagens aqui de spoiler que eu também vou deixar, coisas pessoais da minha família, meus relacionamentos com as pessoas, meu negócio, meu corpo, né, a saúde. Então, você precisa também se organizar. E para nós finalizarmos, eu vou já encerrar aqui a gravação. Acho que a Alba está gravando. Alba, por gentileza, encerra a gravação para ficar bonitinha, organizada com o conteúdo, por favor.